Haribol, Hare Krishna. Então hoje, dia maravilhoso, né? Como a gente sempre fala, não é o dia que é maravilhoso, você é que vibra maravilhosamente e o dia, independentemente de como esteja, vai ser o reflexo daquilo que você está vibrando, ok? Então se você vibra, né, no pensamento constante em Deus, o mundo, né, vai se configurando também na percepção divina em tudo que está acontecendo dentro daquilo que é o seu movimento, né, de trabalho kármico aqui nesse mundo material, ok? Então hoje aqui eu quero falar um negócio, me deram um presente, olha só, o pessoal me dá presente é para ler muito mesmo, olha só. 3 livros legais de Yogananda, A Segunda Vinda do Cristo. Olha só. Muito legal. Isso aqui é uma obra-prima feita, né, por Yogananda. Sabe quando vem aquele mestre no planeta Terra? Aí uma amiga passou aqui e deixou na portaria para mim. Eu quis te dar o presente. Então vamos ver se a gente faz algumas palestras também, né? Tem tanto livro aqui na sequência. Então esse mestre de Yogananda deixou essa obra, né, da Segunda Vinda de Cristo, que ele sintetiza, né, da forma hindu também, assim, o contexto é muito interessante, eu estou mostrando para vocês que às vezes ninguém faz. E também ganhei aqui o mesmo presente aqui, que é o Bhagavad Gita. Não sei se está aparecendo. É o Bhagavad Gita, né, também, do Yogananda. São livros grossos, onde ele já dá mais um toque da simbologia, né? Fala dos chakras, faz uma interpretação bem simbólica da Batalha de Kurukshetra e toda a filosofia. Então, é obra-prima de Yogananda, estou aqui em mãos, obrigado aí, quem passou deixou aqui em casa. Então, a Bíblia, né? A Segunda Vinda do Cristo e o Bhagavad Gita. Então, lá na escola de Yogananda, Krishna e Jesus são, né, eu também trabalho muito com esse lado dos dois mestres, né, como mestres, né, Krishna como mestre e Jesus como mestre, Krishna como Deus e Jesus como filho de Deus. Então, uma coisa interessante que eu queria falar aqui, eu estava meditando até em relação quando eu olhei esse verso aqui, eu não sei se vocês conhecem da mitologia grega, né, a história de Sísifo. Sísifo, ele tinha, né, a missão de levar uma bola de ferro até o topo da montanha, e quando chegasse no topo da montanha, ele simplesmente rolava aquela bola de ferro, aí descia para pegar de novo a bola e subia a montanha de novo, uma bola de ferro, né? Ele ia empurrando, você já deve conhecer. Aí né, chegava lá em cima só para de novo a bola rolar. Então essa história da mitologia grega, ela reverbera, né, ou reflete a nossa história das pessoas que levam uma vida material simplesmente para que no fim, com a morte, essa pessoa perde tudo e na outra vida ela vai pegar outra bola, né, que são todas as experiências, todas as circunstâncias materiais, e quando chega lá no alto da montanha, né, no final da vida, tudo acaba e aquela bola rola de novo, aí na outra vida você tem que pegar essa bola. Então essa história meio que, né, traz essa identificação simbólica com a vida das pessoas que simplesmente levam uma vida material sem sentido, né? Porque qual é o sentido de você acumular tudo na sua vida para que no momento da morte você simplesmente perde tudo, né? Todo o seu esforço material em acumular coisas, em desfrutar materialmente, é perdido na hora da morte. Então temos que meditar isso, essa história do Sísifo é bem legal, né?
A gente vê que, qual é o absurdo dessa história, da pessoa simplesmente rolar uma bola de ferro, um maior esforço, e quando chega em cima da montanha, ele tem que deixar a bola rolar de novo e tem que descer a montanha para buscar, certo? Então a gente tem que se livrar completamente dessa bola de metal, né, vamos dizer assim, que são as nossas aquisições materiais, o nosso desejo intenso de desfrutar e de possuir as coisas que são temporárias e ilusórias, certo? Temos que acumular, como disse o Mestre Cristo, tesouros no céu, ou tesouros no coração, que são as coisas espirituais, onde, né, os ladrões não roubam, nem a ferrugem consome, nem nada, assim, que elas permanecem, né? Então hoje, agora, vamos ler o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, esse aqui é o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, que é o Bhagavad Gita que realmente, né, seguimos com mais determinação. Então eu vou ler aqui o verso 22 do capítulo 13, intitulado A Natureza, o Desfrutador e a Consciência. Então esse verso, Krishna, ele está falando para Arjuna, né? Dessa forma, a entidade viva dentro da natureza material segue os caminhos da vida, desfrutando os três modos da natureza. Isto decorre de sua associação com essa natureza material. Assim, ela se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies da vida. Por isso que eu criei eu falei sobre essa associação entre a história de Sísifo, né, que levava uma bola, com esse verso aqui, que simplesmente a Krishna está falando aqui que a entidade viva dentro da natureza material, ele segue os caminhos da vida, desfrutando os três modos da natureza material, certo? Então, os três modos da natureza, né, como a gente bem sabe, são ignorância, paixão e bondade. As pessoas, as almas, né, que estão em ilusão ou falso identificadas com esse corpo material, se associam com alguma força, né, chamada modos, né, paixão, bondade e ignorância, e através dessa força ele fica preso numa certa influência. Então, nesse mundo material, existem pessoas que estão mais enlaçadas, aprisionadas pelo modo da ignorância, que é um modo assim, onde as pessoas são mais animalizadas, né? Tem o modo da paixão, onde a pessoa fica entre um lado material e espiritual, porém é muito apaixonado e acaba deixando o espiritual de lado para conquistar coisas materiais. E o lado da bondade é onde a pessoa que é mais ligada ao conhecimento, aquela pessoa mais intelectual, né? Os poetas, pessoas religiosas, espiritualistas, estão mais ligadas à bondade. Então Krishna está falando aqui que todas as entidades vivas estão seguindo os caminhos da vida, né? Algum destino que desfrutando desses três modos da natureza. Você vai desfrutar, você vai sentir prazer por algo, ou você vai objetivar alguma coisa na sua vida de acordo com a sua frequência, com a sua vibração. Então, se na encarnação passada você veio, né, sem nenhum conhecimento, provavelmente você vai se atrair mais pelo modo da ignorância ou da paixão. Se você foi um político ou uma pessoa que mexia muito com negócios, então você está na paixão. E as pessoas que buscaram conhecimento, né, espiritual, ou até mesmo conhecimento mais científico, têm aquela natureza de pesquisar, de indagar. E aí ela já cai mais com essa tendência para o modo da bondade. Porque tudo que você está sendo nessa vida é em decorrência
da sua prática evolutiva em vidas passadas, em formas, né, materiais passadas. Então, Krishna fala que tem vários caminhos da vida, que são consequente da interação desses três modos da natureza material. Porque cada pessoa em si, ela está sendo influenciada pelos três modos da natureza. Mas de acordo com a sua encarnação atual, você sente a propensão para ir para um determinado tipo de influência material, que controla, né, todo esse universo. Então é dito que o Senhor Brahma controla o modo da paixão, o Senhor Vishnu controla o modo da bondade e o Senhor Shiva o modo da ignorância. Ok? Então, Krishna fala assim, isto decorre de sua associação com essa natureza material. Foi o que a gente falou aqui, né? Assim ela se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies de vida. Bem e mal, né, é decorrente também da perspectiva mental ou de como você está se envolvendo com essa natureza material. Às vezes o que é bem para um é mal para outro, o que é mal para um é bem para outro. Então, às vezes, a pessoa, para evoluir, ela tem que passar por experiências ditas, né, negativas, mas dentro de um contexto da inteligência suprema, aquela lição foi necessária para despertar na alma alguns valores, certo? Já aquela pessoa que já evoluiu, se ela faz essas mesmas experiências negativas, então ela vai se degradar, ela vai descer um degrau da consciência, certo? Então tudo nesse mundo é relativo. Então a alma, né? Então Krishna está falando que a entidade viva está se encontrando com o bem e o mal entre as várias espécies de vida. Se você pode nascer lá como extraterrestre, como semideus, como animal, né, como um ser humano, entre as 400.000 espécies de vidas humanas que existem nesse universo, e aí você vai ter vários caminhos. Então, todos os caminhos desse mundo material são regidos pela influência dos três modos da natureza material. Basicamente é essa bola, né, que Sísifo está levando lá para cima da montanha, e se você não conseguiu gerenciar a sua vida espiritual nesse momento que você agora está nesse planeta, nessa atualidade, nessa forma humana, então, quando você abandonar esse corpo, você vai ter que voltar para pegar essa bola, ou então você vai chegar numa consciência tão avançada, se você praticou a vida espiritual, mas não se libertou desse planeta atualmente, quando você volta na vida, na outra vida, Krishna, dentro do seu coração, ele te lembra quem você é, o que você fez, né? Krishna é que dá esse direcionamento energético quando você nasce. Tudo está sendo regido por Krishna, mantido por Krishna, certo? Então, você cai exatamente no ponto onde conseguiu mais destaque espiritual. Se você conseguiu um avanço tremendo espiritual, mas caiu por causa de alguma coisa, então você nessa vida não vai ter que levar essa bola, porque você já tem uma propensão espiritual. Você já não quer mais ficar envolvido com Maya, com a ilusão, certo? Por isso que tem algumas pessoas nesse mundo que você observa que elas já têm essa vontade de se devotar a Deus, de estudar as escrituras, de fazer meditação, porque essas pessoas já vêm, né, trabalhando isso nas vidas passadas. E também tem almas que vêm, né, de dimensões superiores, os mestres, né, de luz, seres mais angelicais que também fazem esse papel espiritual. Ou vêm cumprir algo que falta aqui no planeta Terra. Então é dessa forma que tudo isso é gerenciado. Temos que pensar somente nisso. O que eu estou carregando para o topo da montanha? Esse topo da montanha pode representar
a nossa consciência máxima, ou pode representar também o final da vida. Quando você chega lá no topo, essa bola pode, pode cair, né? Ou você sobe sem essa bola. E chega no topo da sua consciência, você se liberta. Ok? Então, estamos trabalhando isso. Vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada. Este verso é muito importante para que se compreenda como as entidades vivas transmigram de um corpo para outro. No segundo capítulo, explica-se que a entidade viva transmigra de um corpo para outro, assim como alguém troca de roupa. Essa é a visão que nós temos que ter. Quando você olhar para o seu corpo físico, tem que entender que ele é uma vestimenta da sua alma. Certo? Então, é isso mesmo. Quando sua roupa fica velha, você descarta e arranja uma roupa nova, né? Mas tem pessoas, não. As pessoas, quando não entendem esse ponto tão simples da espiritualidade, quando o corpo está assim, bem velho, né? Quando a roupa, né? Vamos dizer que a roupa já está aquela roupa de mendigo, bem velha, toda rasgada, aí alguém vai e oferece uma nova para ele, mas ele vai dizer, não, eu não quero uma roupa nova, eu quero ficar com essa minha roupa rasgada, a roupa fedorenta, a roupa que já está mais do que amaciada, né? Já tinha que ter jogado fora há muito tempo. Mas as pessoas em ilusão têm o medo da morte. Então não querem se desfazer daquele corpo que pode ter, eu quero viver 150 anos, e a pessoa ali completamente decrépita, né? Aquela velhice, mas aí não quer abandonar o corpo, né? E o espírito consciente, ele simplesmente fala, né, Deus, me leve para a região do amor, me dê outro corpo para eu continuar a minha progressão espiritual, seja em outro planeta, em outra dimensão. O espírito que é consciente de Deus, ele não está relutando em morrer. A morte e o nascimento desse corpo são uma grande ilusão. O Bhagavad Gita fala, o corpo material, ele não existia antes e não vai existir depois. Então, mesmo agora, esse corpo material é só uma ilusão que está sendo mantida, né, pela sua mente, através do poder de Deus, né, Vishnu, né, que mantém tudo isso, e aí você está tendo a experiência necessária, de acordo com a regência divina no seu coração, para você aprender a se libertar dessa roupa velha, ou dessa roupa nova, não importa, né? O mestre Cristo, vários mestres que tiveram aqui nesse planeta, com 30 anos, 33 anos, já estava indo embora, né? Fazia mais sentido. Veio aqui, fez a missão, deixou as palavras, né? E aí? No caso de Krishna, ele ficou 150 anos, mas Krishna não tem corpo material, é um corpo espiritual, é o corpo absoluto, é o corpo, né, de Deus. Então temos que entender esses pormenores aí, que o tempo também é uma grande ilusão, certo? Então, Prabhupada está falando aqui, essa transmigração, onde você vai para outra reencarnação, nada mais é do que trocar de roupa, certo? Dependendo do cenário, né? Você pode ir para uma festa, ou você pode ir para o enterro, então cada roupa vai ser adequada com aquele modo de vida que você vibrou e está se preparando para ir para outra vida. Aí, Vishnu, dentro do seu coração, vai te dar um corpo apropriado para a experiência que você acumulou numa vida e que você vai ter que experimentar logo mais ali na outra encarnação. De modo que esse negócio da encarnação, do ciclo de samsara, nascimento e morte, empurra a bola, deixa a bola cair, tudo isso aí é uma história louca, absurda, né? Ficar nascendo e morrendo aqui nesse mundo material Imagina, Deus está gastando a maior energia simplesmente para bater na sua cabeça até você entender que, olha, você tem que despertar, você tem que me amar sobre todas as coisas, você tem que se estabelecer no espírito, naquilo que você é, e quando você for trocar essa roupa aí sua
humana, você tem que ir para um corpo espiritual aqui no mundo espiritual, certo? A gente não tem que ficar escolhendo, eu quero uma roupa melhor, eu quero uma roupa de gala, eu quero ter roupas que, né, me deem a elegância, certo? Não faz sentido isso. Aí você está preocupado com a roupa e esquece o corpo, né? Vamos dizer assim, né? Por isso que o Mestre Cristo falava, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Não é a vida mais importante que a comida né, e a roupa? Será que Deus que está dentro do seu coração não vai te dar essas coisas que são temporárias, que podem acabar a qualquer momento? Né? Então o que Deus quer é que você dê importância para a vida. Né? Você é a vida que está mantendo esse corpo, né? Essa roupa. Então vamos, agora mesmo em vida, parar de valorizar tanto o nosso corpo, porque ele já tem um tempo kármico, certo? Você já vai morrer, né? Quer dizer, você já vai abandonar o corpo dentro da sua programação kármica. Então não fica preocupado, eu quero viver 300 anos. Então é 300 anos de sofrimento, é melhor viver menos, certo? E deixar que Deus ele te leve dentro da sua espontaneidade amorosa aqui nesse mundo material. Certo? Então o Prabhupada continua. Ele fala assim, essa troca de roupa deve-se a seu apego à existência material. Simplesmente porque você está apegado a essa historinha aqui do mundo material. Você está apegado ao seu corpo, você acorda todo dia e está tentando melhorar o corpo. Você tem que cuidar do seu corpo, mas no entendimento que você tem que usar esse veículo físico, que é um reflexo da sua mente, para ter experiências aqui nessa terceira dimensão, ou na quarta, na quinta, né? Você tem vários corpos além desse. Então você tem que usar esse corpo da melhor maneira possível para você sair, né, fora da ilusão, você despertar espiritualmente. Essa forma humana, ela é incrível quando você a usa para vida espiritual. Mas se você não usá-la, ela é o maior veneno, ela é terrível. Né? A mente, quando ela não é dominada pela inteligência, que cria, né, sempre o discernimento entre a vida espiritual e material, então a mente é a pior inimiga que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Então não queira ter a sua própria mente como a vilã na sua história, certo? Se você já entendeu o Bhagavad Gita, os versos do que Krishna está falando, você vai entender que a mente ela também não é boa nem é ruim, não é amiga nem é inimiga. Mas se você não usa a sua inteligência para influenciar sobre a sua mente, né, a inteligência é que você segue as diretrizes divinas. Se você não faz isso, a sua mente te conduz, né, para o abismo. Né? Você vai cair no abismo da ignorância, e abismo também significa útero, né? Significa que você vai cair no abismo, você vai ter que nascer de novo em alguma outra performance, onde o seu tempo vai ser aí. Então é isso, basicamente tem que ter o desapego, certo? Se você realmente pretende entrar em contato com Deus no seu coração, se você, né, esse você que eu estou falando é o espírito. Então, não é o corpo é a ferramenta, onde você, por exemplo, com esse corpo eu vou pegar esse livro, né? Então os meus sentidos vão me possibilitar aprender o que Deus está falando. Depois que você avançar espiritualmente, aí Deus já fala de dentro do seu coração, você não precisa mais ficar pegando livros, né? Então, esse corpo te permite fazer com que você fique em silêncio, numa meditação, você acalma sua mente, entendeu? Então você tem as roupas grosseiras e as roupas sutis, né? Que é a mente, a inteligência, o ego, que está trabalhando também.
O próprio ego, o falso ego, ele faz parte dessa alquimia que você vai transcendê-lo algum dia. Então, o espírito ele tem que observar também aquilo que é chamado o falso ego, que é a energia mais sutil, onde você entra em avidya, né, em ignorância. Falso ego é o que dá aquela identificação com a matéria. Por isso que o senhor Shiva, né, tem Shiva e tem Shakti, né? Shiva e Shakti. Então, o senhor Shiva, ele que controla o falso ego, né? Por isso que é o modo da ignorância. Falso ego é o que entra em contato com o Shakti, com a energia material. Então essa Shakti tem vários nomes, né, na cultura hindu. E aí a ideia é que você estabeleça o contato com o seu lado cósmico e o seu lado material de uma forma harmônica, para que aí a energia suba e você consiga, né, ter o samadhi. Ok? Então, a Prabhupada fala, enquanto estiver cativada por esta falsa manifestação, a entidade viva deverá continuar transmigrando de um corpo para outro. Então, eu lembro do livro, né, O Pequeno Príncipe, cuidado com o que cativas, né? Assim, mais ou menos, assim, falando. Muito cuidado com o que com aquilo que está te cativando, porque é isso aí que vai te prender. É isso que vai fazer você ficar apegado nesse mundo, certo? Você pode se apegar, né? Se apegue ao Bhagavad Gita, se apegue à meditação, se apegue a adorar a Deus. Então existe o apego espiritual e o apego material, certo? O problema não é o apego em si, mas o hábito, a repetição, o vício. Então o apego faz isso aí dificultar a nossa estadia progressiva nesse mundo material. Então, isso aqui é uma falsa manifestação, certo? É igual, como a gente fala, é o reflexo no espelho. Então, se você fica muito encantado ou apegado ou fascinado pelo seu reflexo no espelho, ele é só um reflexo, é falso. Então, essa energia material toda aqui também é um reflexo da divindade. Eu lembrei agora também, um exemplo parecido é da caverna de Platão, certo? Que as pessoas ficavam olhando as sombras do pessoal que passava lá na luz e eles achavam que aquela sombra era a realidade. Eles já estavam tão acostumados a achar normal que a sombra era a verdade, que eles jamais se questionavam que aquilo era sombra de algo que estava passando num plano superior. Certo? Então esse mundo material é uma manifestação falsa, ele é um reflexo do mundo espiritual. E esse reflexo é criado pelo Senhor da Yoga, né? O Senhor da Yoga Suprema, que é Mahavishnu, que é uma expansão de Krishna que cria todos, né, esses universos, e aí coloca as almas aqui para ter suas experiências, e essas experiências nós estamos tendo porque precisa ter, ou porque nós somos muito teimosos e não queremos nos render a Deus. Aí vamos passar a nossa vida aqui, milhares de vidas, né, empurrando a bola para cima da montanha, e simplesmente para deixar a bola voltar de novo. Então temos que questionar sempre, o que eu estou fazendo hoje que vai me libertar desses apegos, né, desses encantos que são temporários, mas que eu estou deixando me levar, né? Vida leva, vida leva. Então, Prabhupada continua falando, né? Devido a seu desejo de dominar a natureza material, a entidade viva é posta nestas circunstâncias indesejáveis, certo? Aqui nesse mundo material, nada é desejável de fato, né? Tudo é indesejável.
não são coisas boas. Nesse corpo material você está sempre com medo, é depressão, ou sempre está forçado por um sistema materialista que faz você ficar louco, né? Faz você se ocupar 24 horas na problemática material, né? Que traz circunstâncias indesejáveis, né? Aí tem aquela família problemática e milhões de coisas que é o normal, é o que nós estamos passando aqui por milhares e milhares de vidas, certo? Até mesmo lá um animal, você vê na floresta lá, você vê um bicho quando vai beber uma água, ele fica o tempo todo atento, assim, vai vir um leão aqui me pegar, vai vir uma águia, vai vir um bicho me matar, né? Então tudo é assim, as pessoas vivem nesse pavor constante, porque aqui no mundo material, como as pessoas não querem se render a Deus, então é pela dor, você vai gerando essa vontade de, poxa, deve ter algo melhor que ficar aqui nesse mundo material, onde tudo que eu conquisto eu perco. Então a verdadeira conquista é a consciência espiritual. O amor a Deus é a maior de todas as conquistas. Por isso que Krishna, quando vem nesse mundo, ele nos pede, né, para pensarmos sempre nele. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Deus, ele veio nos dar diretamente esse processo de cantar o seu santo nome, para que possamos, né, purificar a nossa mente, essa mente louca que está somente interessada em trocar de roupa, viver novas experiências, né? A mente, ela gosta do diferenciado, do relativo, ela quer estar sempre experimentando de tudo e ela não consegue ficar fixa em nada. Por isso que Krishna fala, abandona tudo o que é da mente, nesse sentido material, e fixa, né, o seu pensamento nos meus pés de lótus, ou no meu santo nome. Esteja sempre lembrando, né, de Deus. Aí, Deus no seu coração, através dessa sua própria vibração, porque você vai ser responsável pelo seu próprio avanço, né? Deus, ele só fica esperando a sua boa vontade de se comunicar com ele, de se conectar, de ter sinceridade, de falar assim, não, tem que entrar nu e sair nu, não pode ter nenhuma roupa, né? O espírito, né? O espírito, ele está nu, e ele sai nu. Aí quando ele coloca alguma roupa, ele fica preso nesse mundo por causa da roupa, né? Podemos ver aí a indústria da moda, né? Né? A indústria da moda, todo mundo lá vindo do desfile, eu quero aquele vestido, aí tem as marcas super caras, então quando você bota aquela roupa assim, ou você vai num evento formidável com aquela roupa, então todo mundo vai te olhar. Então isso é o mundo material, isso é o corpo material, né? A próxima encarnação eu quero ter um corpo lindo, de olhos verdes, né? E aí cria-se todo o cenário, e na verdade simplesmente isso aqui é uma roupa, é o corpo físico que Krishna me emprestou e eu tenho que fazer bom uso, né? Fazer do limão a limonada. Então faça isso, não fique aí especulando muito do seu corpo físico, porque o futuro é agora é o futuro, certo? O amanhã será o que Deus der para quem estiver fixo nele. Então você não tem que temer a vida se você estiver rendido àquele que está controlando todo o fenômeno material. Ok? Então Prabhupada diz, sob a influência do desejo material, a entidade viva nasce algumas vezes como semideus, outro como homem, às vezes como um animal feroz, como ave, como verme, como ser aquático, como homem santo, como inseto. Este fenômeno existe, e em todos os casos a entidade viva se considera o senhor de seus atos, embora esteja sob a influência da natureza material. Isso aqui é muito importante, porque
né? Não importa qual a roupa que você tenha, se é de um verme, se é de um inseto, se é de um semideus, se é de um homem santo, se é de um assassino, né? Não importa. Essas roupas são aquilo que te travam aqui nesse mundo material, certo? Então, tem assim formas à disposição infinitas de acordo com a sua consciência. Tem gente que tem consciência de um inseto, tem gente que tem coração de pedra, tem gente que né, é como uma árvore, né? Acredito que até pessoas que gostam muito assim, de moda assim, podem até encarnar como uma árvore frondosa, onde fica desfilando ali, todo mundo vai olhar para ela. Oh, que árvore linda, né? A gente nem sabe que alma foi aquela às vezes. Então, Prabhupada está falando aqui que, embora você receba essa forma, cada forma que você recebe, você acha que você que está comandando, certo? E, na verdade, você está sob a influência desses três modos da natureza. Conforme Krishna falou aqui, a entidade viva dentro da natureza material segue os caminhos da vida desfrutando os três modos da natureza. O espírito, ele simplesmente está sob a influência do condicionamento. Não é que o espírito está controlando, assim, não está controlando. O falso ego está sendo levado para cá, levado para lá. Ele simplesmente está perdido numa manipulação da energia material, mas ele acha que ele está influenciando. Então você não está influenciando nada. As energias estão sendo controladas por Brahma, pelo Senhor Vishnu e pelo Senhor Shiva. E aí tem vários semideuses, tem toda uma estrutura angelical, dévica, né, onde você está caminhando, né, se achando o bom, o poderoso, né, o poder místico, e na verdade você está sobre a tutela dessas forças. E é assim no mundo material. É isso aqui que Krishna está falando para Prabhupada também. Então temos que ter mais humildade, nos colocar em ressonância com Deus dentro do nosso coração e simplesmente seguir a nossa vida fazendo a vontade de Deus, que é o que ele explica aqui no Bhagavad Gita, e também ele fala ao nosso coração, né, intuitivamente, como devemos seguir o caminho real, não esses vários caminhos da vida que estão sobre o controle dos modos da natureza, que são a base da ilusão, certo? Aqui se explica que a entidade viva recebe esses diferentes corpos. É devido à associação com os diferentes modos da natureza, certo? Você vai receber um corpo de acordo com o modo da natureza que você está se deixando influenciar. Mais, né? Então, cuidado aí quem está vivendo muito no modo da ignorância, porque Krishna fala que você pode receber sim formas inferiores à humana. Então vamos ficar bastante atento, porque nós estamos em Kali Yuga. Kali Yuga é a era da ignorância, é a era da escuridão, é a era onde todo mundo está tão identificado com o corpo físico que a vida delas é só sofrimento. Porque o corpo físico, se não estiver voltado para a atividade espiritual, ele só gera circunstâncias indesejáveis, mesmo que disfarçadas algumas vezes de prazer, né? Então, muitos prazeres aí são um engano da nossa mente satânica para querer nos desviar de Deus, para nos dar algo aparentemente bom, mas que logo ali na frente já é algo pior ainda do que possamos imaginar. Krishna diz no Bhagavad Gita, né, que no começo parece néctar, mas no final é veneno. Essa é a ação do modo da paixão e da ignorância aqui nesse mundo material. Temos que prestar bastante atenção, orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Ok?
Então você recebe um corpo de acordo com o modo, né? Se você abandona o corpo no modo da bondade, Krishna fala que você vai para os mundos celestiais, que você buscou conhecimento. Se você busca o conhecimento do Bhagavad Gita, você vai para regiões celestiais superiores, né? Se você realizou, se você trabalhou bem essa coisa do divino no seu coração, certo? E se você realizar Deus, conforme ele explica aqui no Bhagavad Gita, você volta para o mundo espiritual, onde está Deus associado com devotos, né, com servos, com corpos espirituais, onde todo mundo vive numa dimensão pura de amor e felicidade, né, plena ou bem-aventurança. Certo? Então, devemos nos elevar, portanto, acima dos 3 modos materiais e situar-nos na posição transcendental. Existe um 4º modo, além dos 3, né, modos materiais, que se chama Turiya. Turiya, né? Dizem que esse modo é o modo do Samadhi. É o modo, é onde Krishna está dentro do seu coração. É o modo que está além da influência da energia material. É isso que na forma humana nós temos que fazer. Encontrar esse ponto em nós que Jesus chamava o reino dos céus. Né? O reino dos céus está dentro de vós. É esse estado de consciência chamado, né, Turiya, ou 4º modo transcendental, que é o modo correlativo àquilo que somos. O espírito, né, é sempre transcendental a essa brincadeira material aqui, na qual você está pensando que é um corpo, que você está achando que está governando a sua vida, que você está manipulando as energias, e na verdade você é uma marionete das forças materiais, né? Tanto das forças materiais do bem como do mal, né? Porque Krishna fala aqui, ó, assim a entidade viva se encontra com o bem e o mal em várias espécies de vida. Então aí está regendo o karma, a justiça de Deus. Porém, no 4º modo, é quando através, né, do seu esforço real de adotar a espiritualidade de fato e ter essa avidez sincera de alma, de querer realmente encontrar Deus, porque é isso que nós temos que fazer. Então essa forma humana alcança a vitória, esse 4º modo, encontra esse 4º modo aqui mesmo, nessa vida encarnada, certo? Porque esse modo não depende do corpo, da mente, certo? É o espírito, é aquilo que você é. Você é sempre o que você é. E você sempre está em Turiya. Só que você esqueceu da sua posição espiritual, se identificou, né, com a mente e perdeu a razão, perdeu a inteligência, perdeu o discernimento. E aí você quer viver na moda material. E para isso você tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, e vai conquistar várias coisas, e vai criando a sua bola, né, e vai levando até o momento que quando chega no topo da montanha, você vai ter que deixá-la aí, né? Você vai ter que deixar tudo, mas você vai levar aquilo que você cultivou espiritualmente, ok? Então, temos que nos situar na posição transcendental, Prabhupada está falando. Isto se chama consciência de Krishna, ou consciência de Cristo, né? A consciência onde você realmente se une, você toca o divino, né? Essa é a consciência toda atrativa, a consciência da união divina. Quando acontece, você realmente se liberta. Você vai conhecer a verdade de si mesmo e aí vai se libertar de todos os padrões condicionantes, de apegos, de vícios, de hábitos, de racionalizações, de tudo aquilo que faz você ter crenças que te limitam nesse contexto, né, físico, planetário, atualmente no planeta Terra, dentro desse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças. Temos que sair daqui, isso tudo aqui é um sonho cósmico. Não podemos esquecer isso, ok? Se alguém não está situado em consciência de Krishna, sua consciência material o obrigará a transferir-se de um corpo para outro, porque ele tem desejos materiais.
desde tempos imemoriais. Então, olha só o que Prabhupada está falando aqui, né? Os desejos materiais são o combustível que fazem você permanecer aqui nesse mundo material. Só que isso está acontecendo desde tempos imemoriais, né? Desde lá do reino vegetal, reino animal. Quantas encarnações nós tivemos, né? Então isso é imemorial, você nem precisa, assim, você não vai nem conseguir lembrar de quanto tempo você está iludido aqui nesse mundo material. Tudo isso se deve porque, né, você não quer adotar a consciência divina ou consciência de Krishna e quer se manter aí nessa consciência material. Espero que agora você não queira também, depois de ouvir essa palestra. Né? Então é isso aí. Está passando de um corpo para outro. Vamos sair desse processo, ok? Vamos adquirir logo o nosso corpo espiritual e entrar na dimensão divina, Vaikuntha Loka, Dhamma ou Krishna Loka, certo? Nos associarmos diretamente com Deus face a face e aí atingirmos realmente a vitória do espírito, certo? Se você está ouvindo essa palestra aí, porque você já tem essa tendência espiritual. Tem que agir. Quanto mais rápido agir, quanto mais fizer, quanto mais japa cantar, quanto mais, não assim num aspecto fanático, não, mas simplesmente com bom senso, certo? Todo dia usa o seu tempo para se dedicar de alguma forma a encontrar ficar dentro do seu coração mesmo, junto com a presença de Deus. Isso é muito fácil fazer, porque essa é a única realidade, a única verdade que tem. Então, tem desejos materiais desde tempos imemoriais, mas ele tem que mudar esta concepção. E esta mudança só poderá ocorrer se ele ouvir das fontes autorizadas. Então, os Shastras, né? Sadhu, Shastras, são fontes, né, realizadas, né, de realização, que passam para nós o conhecimento. Então, imagina, o Bhagavad Gita é o próprio Krishna que falou. Então, se ele deixou próprio Deus, né, se ele falou essa escritura aqui, é a fonte mais autorizada que tem, é o Bhagavad Gita, onde o próprio Deus falou assim, de uma maneira muito clara, muito simples. O Bhagavad Gita é o ABC do conhecimento, né, divino. Depois passamos para o Bhagavata, depois para o Chaitanya Charitamrita, e aí há muitas outras escrituras que têm um caráter mais filosófico, porém, se você ler o Bhagavad Gita só, já está bom. O Bhagavad Gita vai fazer você entender quem é Deus e como você deve se render a Ele. E entender que Chaitanya Mahaprabhu é Krishna vindo aqui nesse mundo de novo, nos dando o processo de como a gente escapar aqui dessa energia material. Ok? Então temos que ouvir, né? O ouvido é o sentido espiritual mais poderoso que nós temos. Então temos que estar sempre ouvindo conhecimento espiritual. Alguma palestra, né? Alguém estando associando com pessoas que estão falando coisas espirituais. Por isso que nós estamos nesse mundo, que nós ficamos ouvindo muita porcaria, né? Ouvindo muita... Porque a mente, né? O som é o princípio da energia, né, elementar que materializa as coisas. Quanto mais você fala coisas espirituais, quanto mais você ouve, mais você materializa a sutileza espiritual na sua existência. Aí você começa a atrair coisas ou situações, ou até mesmo você vai incrementar o seu serviço devocional para poder passar essa mensagem para outras pessoas, ou poder viver nessa paz interna, né? Ok? Então não vamos ouvir de fontes não autorizadas, de pessoas que apenas especulam. Você tem que simplesmente repetir o que Deus está falando. Prabhupada aqui, ele está falando somente o que Krishna está falando. E eu estou repetindo aqui o que Krishna e Prabhupada estão falando. Então, isso se chama a sucessão de conhecimento.
conhecimento desce de Krishna e ele tem que se apresentar igualzinho, seja hoje, seja daqui a 1 milhão de anos. O Bhagavad Gita é o conhecimento real que Krishna já falou lá para o Deus do Sol, quando esses sistemas planetários, né, já ainda estavam se formando. Então esse conhecimento é esse conhecimento sempre. Você só tem que seguir e realizar o conhecimento, ok? Então vamos deixar de ser preguiçosos, senão a nossa bola vai rolar de volta e você vai ter que vir buscar de novo, certo? O karma é essa bola que vai acumulando, ela vai ficando cada vez maior, certo? Krishna fala no Bhagavad Gita, mas se você se rende a mim, eu liberto você de todo o karma. Eu tiro essa bola de ferro da sua vida e você sobe, né, livre a montanha e daí é resgatado para dimensões superiores. Aí Prabhupada fala aqui que tem que ouvir de fontes autorizadas, né? Então o melhor exemplo está aqui. Arjuna está ouvindo Krishna falar sobre a ciência de Deus. Se o ser vivo se submeter a este processo de ouvir, deixará de ter esse desejo que tanto acalenta o desejo de dominar a natureza material. Esse é todo o nosso problema, porque você não consegue dominar nada, e você acha que domina, certo? E aí você fica acalentando, fica imaginando, mas se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Aí você vai e consegue aquilo, e de repente você se frustra completamente, e mesmo que aquilo te faça feliz, sua mente ela nunca vai querer ficar só naquilo. A mente ela não é um instrumento para ficar só, né? Quando você está na consciência material, a sua mente ela não fica numa coisa só. Ela quer experimentar a diferença, ok? Então Krishna fala, o trabalho do espírito que se rendeu a mim é fixar a sua mente nos meus pés de lótus, ou no meu santo nome, ou na lembrança de mim, ou dos meus passatempos. Essa é a guerra de Kurukshetra que nós temos que travar contra a nossa mente. Então Arjuna, depois que ele ouviu Krishna falar ali, o Bhagavad Gita, ele simplesmente, mesmo estando relutante no começo, né, da batalha, quando ele ouviu o Bhagavad Gita, ele lutou e venceu a batalha facilmente, porque Krishna está controlando tudo. Então Krishna fala, não pense que você está controlando, eu estou dentro do seu coração, mantendo os seus desejos materiais ignorantes, porque você é o ignorante, porque você é um estúpido, porque você não quer ouvir o que eu estou falando. Então Krishna, ele é assim, né? Ele é muito misericordioso. Imagina, vir aqui nesse planeta aqui, né? Então Krishna é amor puro, é o Pai mais amoroso que traz todo o conhecimento incrível. E o Bhagavad Gita ele é muito simples, né? Muito conhecimento, muita escritura também não é legal, você tem que praticar, certo? Você tem que meditar todo dia, tem que cantar a japa, tem que se associar com pessoas legais, tem que entender o que está entrando na minha cachola, certo? O que está entrando? Está entrando papo material, né, que é chamado prajalpa, né? Está entrando papo material, coisas que estão me estimulando ou acalentando, né? Aí eu tentar conseguir coisas materiais, achando que eu estou sendo bonzão para conseguir as coisas, ou eu simplesmente estou ouvindo as coisas materiais, vivendo em paz, rendendo toda a minha vida a Deus e deixando que Ele me conduza, certo? Na hora que eu abandonar o corpo, você tem que estar lembrando de Deus. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim. Na hora da morte, se você pensou durante a sua vida sempre em Deus, na espiritualidade, na hora da morte você vai pensar nisso. Porque é a sua vibração natural, né? Então não faça jogo com Deus e nem se auto-engane. Deus não está aqui para servir a você, certo? Deus está aqui para corresponder ao seu amor com Ele. A partir do momento que você corresponde em amor com Deus, Ele se revela para você, você fica cada vez mais apaixonado, mais encantado por Deus, e daí tudo que você experimentar materialmente não tem mais sabor, não tem mais prazer. Aí você derrotou a sua mente, aí você se fixou no espírito, aí você usa a sua inteligência dia a dia para
permanecer com os seus sentidos atentos à sua vida espiritual, certo? Aos poucos, e à proporção em que reduz o seu imenso desejo de dominar, a entidade viva passará a sentir felicidade espiritual. Então, o que te faz infeliz nesse mundo é que você quer dominar a energia material. Imagina, a energia material é a ilusão de Deus. Você não pode, você nunca vai conseguir dominar a Maya. Então, você tem que se render a Krishna para Krishna tirar o véu de Maya da sua vida. Aí você vai começar a ver as coisas, você vai começar a ver Krishna em tudo, porque tudo é Deus. E aí, a alma, como é parte integrante de Krishna, ela vai sentir muita felicidade com isso, de entender que ela se libertou, certo? Você vai entender isso. Assim como uma pessoa que é cega e passa a enxergar as coisas. Então você vai enxergar, né? Você não vai nem ter que tentar explicar para uma pessoa que não enxerga, mas você vai tentar fazer com que ela se submeta igual a você a uma operação espiritual para que possa enxergar igual a você. Então imagina que felicidade, a pessoa que enxerga diante da pessoa que não enxerga. Ok? Então, atualmente nesse mundo aqui de Maya, está todo mundo cego, todo mundo na escuridão, certo? Está todo mundo na caverna de Platão, vendo as sombras. Então você tem que sair fora dessa caverna da mente, né? Na ignorância e na paixão, e pelo menos se situar no modo da bondade inicialmente, e depois ir para esse quarto modo, que é o modo Turiya, onde você não esquece mais que você é um espírito, que Deus está no seu coração, que tudo é energia de Deus, e que você simplesmente está se preparando para quando chegar no topo da montanha, né, da consciência, da expansão da consciência, você volta para Deus. Aos poucos, e à proporção em que reduz o seu imenso desejo de dominar, a entidade viva passará a sentir felicidade espiritual. Há um mantra védico que diz: à medida que a entidade viva conhece mais a fundo sua associação com a Suprema Personalidade de Deus, na mesma proporção ele saboreia a sua vida eterna e bem-aventurada. Certo? Quanto mais você está com Deus, quanto mais você saboreia a divindade através da sua meditação, através da sua japa, porque você está realmente indo de coração sincero, isso vai aumentando o seu grau de desejo de estar com Deus. Assim também, quando você está na consciência material, quanto mais você experimenta determinadas coisas que você chama de desfrute material, mais você quer aquela coisa. Só que aquela coisa te traz sofrimento, te traz angústia, infelicidade, medo de perder, né? O excesso de prazer gera dor, né? Porém, com Deus não. Quanto mais você está associado com Ele, mais você fica numa espécie de êxtase diário. Isso aí não dá para explicar, mas isso é acessível. Isso é a única coisa real e acessível, de fato, que traz felicidade ao espírito, mas que as pessoas deixam, né, em segundo plano, porque são pessoas bitoladas, né, pessoas que realmente, até mesmo assim, nem quero acreditar em Deus, acabou a vida aqui, acabou tudo. Então, cada um com seus problemas, cada um com o seu caminho. Mas você não vai julgar ninguém. Porque se, vamos dizer, para essa pessoa que nega a Deus ou a vida após a morte, se houver uma vida após a morte, vamos dizer assim, ou um Deus, ela vai, né, vai cair com os burros na água. E aí vai ter que voltar. E aí vai ter que voltar até se ajoelhar, ficar mais humilde, aceitar o controle de Deus, porque Deus ele está nos levando com amor para o reino dele. Essa vozinha de Deus, ela está sempre presente quando você entra em meditação, quando você silencia, né, a sua mente, e aí Deus se manifesta. Ok? Então, vamos prestar bastante atenção nisso, né, nessa proporção de felicidade que você vai ter nesse mundo, que vai depender exatamente de você conhecer mais profundamente a Suprema Personalidade
o Senhor Krishna, né? Deus que está aqui revelado no Bhagavad Gita. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, né? Sempre que eu falo inspirado, não faço planejamento de nada, porque Deus ele vai inspirar todo mundo a falar a partir do momento que você se coloca à disposição para um serviço devocional, como uma palestra, por exemplo, ou se você vai cozinhar para Krishna, aí ele vai de dentro do seu coração dar toda a criatividade para você fazer. Qualquer coisa que você fizer, você vai limpar, vai varrer o templo lá, vai varrer sua casa, o seu altar, você vai ter ideias maravilhosas, porque Deus está sempre brincando ali com você, de criar tudo, de fazer a coisa ser fácil. Né? Com Deus tudo é fácil. Ok? Então espero que vocês fiquem, né? Realmente, nesse momento agora do planeta Terra, vamos orar também, vamos vibrar para toda a humanidade, não vamos falar mal de ninguém, vamos deixar a coisa acontecer e entender que Deus está controlando tudo, certo? Apesar dos demônios acharem que controlam o planeta Terra atualmente, ninguém controla nada. É ilusão, tudo é ilusão. O devoto ele está vivendo a vida dele tranquila, está orando por todo mundo, entende que tem um cenário atual, onde a luz está entrando no planeta e vai ficar bem. E tudo fica bem se você está com Deus. Se o mundo está ruim ou se o mundo está bom, dentro de um aspecto kármico coletivo, se você está com Deus, está tudo bem. E Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Todas as glórias, essa consciência suprema, né, que cria, né, esse êxtase maravilhoso de você passar por essa encarnação humana, usando-a adequadamente para angariar a maior vitória possível, que é despertar o amor por Deus e se tornar um servo dele nesse planeta material. Ok? Então, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são ao Bhagavad Gita, ao Mahamantra, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo!